Graça e paz, amados irmãos, bom dia a todos. Que coisa maravilhosa, com a permissão do nosso Deus. Mais uma manhã, mais um dia que Ele nos permite de estarmos juntos aqui aprendendo com o Senhor através da Sua palavra. Amém, irmãos? Então eu convido a todos a fechar os seus olhos agora. Vamos orar ao Senhor antes de começarmos as nossas atividades, tá bom? Feche seus olhos. Senhor Deus, em nome de Jesus, queremos te agradecer, Deus, por mais esse dia que o Senhor nos presenteia. Mais um dia maravilhoso na tua presença, porque sabemos que o Senhor está conosco. Que o Senhor esteja abençoando cada irmão agora que está aí do outro lado assistindo esse vídeo desta aula. Ó Deus, que o Senhor faça com que eles se concentrem, que eles escutem, que eles meditem em sua palavra, que eles aprendam a tua palavra. Sabemos que a tua palavra é verdade, sabemos que a tua palavra é vida, sabemos que a tua palavra liberta, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amados irmãos? Glória a Deus. Olha só, nós hoje vamos começar a nossa terceira aula, amém, irmãos? Então já estamos na terceira aula do curso, são 12 aulas, graças a Deus. Eu tenho orado muito aqui para que todos vocês perseverem em concluir o curso, né? Não sabemos a data que iremos voltar. Se voltarmos agora em julho, vamos dar continuidade presencialmente em nossa igreja, mas se não, vamos continuar desta forma, porque a forma foi que Deus nos deu agora, né? Nos deu sabedoria de fazer essas aulas em vídeo, ter a ferramenta da internet, a ferramenta do WhatsApp. Então assim, a gente só tem que agradecer a Deus, mas que vocês perseverem no Senhor, perseverem no curso Primeiros Passos, tá bom? Então o tema de hoje, irmãos, preste bem atenção, eu já convido a você a abrir a sua apostila na página número 12. A gente hoje vai ler a página número 12, página 13, que vai falar sobre o pecado. O que é o pecado, irmãos? O que o pecado trouxe na vida do ser humano? Por que o pecado existe em nossas vidas? O que foi que aconteceu com os nossos primeiros pais, Adão e Eva? O que foi que eles fizeram que desagradaram a Deus? Então a gente vai ver algumas coisas com relação a isso, né? Vamos explicar também sobre a questão do pecado veio a morte. Que morte é essa? Morte espiritual? Morte física? Morte eterna? Esses três tipos de morte. Me explica isso, irmão Fábio. Então, assim, fica bem atento que hoje nós vamos falar e vamos explicar sobre o pecado, tá bom? Então, nesse momento, ó, fica bem tranquilo no teu lugar, pega a tua apostila, a palavra de Deus e escuta o vídeo desta aula. Vamos lá, irmãos. Pecado, página 12, eu quero já definir a vocês o que é o pecado, o conceito, conforme a palavra de Deus. Prestem atenção. Conceito do pecado. Pecado é qualquer falta de conformidade com a lei de Deus ou a transgressão desta lei. Estou lendo página 12, lá no final, onde tem assim, ó, o pecado. Vou repetir, conceito. Pecado é qualquer falta de conformidade com a lei de Deus ou a transgressão desta lei. É tudo aquilo que falamos, pensamos ou praticamos e que vai de encontro à vontade de Deus revelada em sua palavra. Amém, irmãos? Preste bem atenção ao conceito. Olha só nessa segunda parte, quando ele diz assim, ó, é tudo aquilo que falamos, ó, tudo que eu falo, né? Então, se eu falo algo, sai da minha boca palavras que não são palavras de bênção, estou pecando. Entende? No falar. E também, tudo que pensamos, quando a minha mente está cheia de coisas, de pensamentos ruins, pensando em coisa mais, né? Então, tudo isso que eu estou fazendo, estou pecando. Falando, pensando, e o próximo? Ou praticando. Porque muitas pessoas pensam que o pecado é só quando você pratica. Não, irmãos. Deixa eu dar um aviso aqui a vocês, que está na palavra do Senhor, né? Lembrando a vocês, quando o Senhor Jesus diz que o adultério começa onde? Na mente. Quando você pensa, você já está pecando. Entende? O ato em si de estar adulterando, tendo um relacionamento com um outro homem, uma outra mulher, que não seja do seu relacionamento, do seu casamento na cama, é apenas a prática. Mas se você pensa em fazer isso, você já está o quê?
adulterando, pecando. Então, assim, prestar bem atenção, ó. É tudo que eu falo, é tudo que eu penso e é tudo que eu pratico. Então, tudo que eu faço dessa forma que vai contra a palavra de Deus, contra a vontade de Deus, é um ato pecaminoso. Então é por isso que nós temos que estar o quê? Orando sem cessar. No nosso dia a dia, né? Quando vir esses pensamentos maus sobre nós, o que é que temos que fazer? Senhor, tira esses pensamentos. Esses pensamentos não vêm do Senhor. Afasta de mim isso que eu estou pensando em fazer, porque é contrário à tua vontade. E eu não quero, Senhor Deus, pecar contra ti. Em nome de Jesus, tira isso de mim. Então, primeira dica para você, com base na aula, na definição de conceito, quando virem os pensamentos maus sobre você, o que é que você tem que fazer? Repreendê-los. Senhor, para. Senhor, faz com que pare esses pensamentos mal em mim. Ó Deus, traz uma palavra para mim, Senhor Deus. Em nome de Jesus, me livra desses pensamentos. Eu não quero fazer isso, Senhor Deus. Eu não quero fazer isso. Em nome de Jesus. A fala também, às vezes nós falamos, nós temos que arrepender, irmãos. Olha só, deixa eu dizer uma coisa aqui a você. Todos nós somos falhos, fracos e pecadores. Todos nós, irmãos. Não tem um santo no sentido de como Jesus é, não tem. Porque Jesus nunca pecou no falar, no pensar ou no praticar. Mas o ser humano, eu, você, praticamos. Então, às vezes falamos coisas de nossa boca que a gente não queria falar. Às vezes pensamos coisas na nossa mente que a gente não quer pensar. Às vezes praticamos e fazemos alguma coisa que não queremos fazer. E qual é o caminho para o cristão, irmãos? Se arrepender. E você vai se arrepender porque o Espírito Santo de Deus está dentro de você. Vai fazer com que, vai acender como se fosse uma luz de um sinal de trânsito. Está lá, verde, amarela e vermelha. Vai acender a luz. Vai acender a luz amarela, vai dizer, irmão Fábio, para de pensar essas coisas. Irmão vermelha, não, irmão Fábio, não pratique isso. Então, isso é o controle do Espírito Santo. Mas possa ser que a gente venha praticar, possa ser que a gente venha pensar, possa ser que a gente venha falar. E o caminho é o arrependimento. É pedir perdão àquele que pode dar perdão, que é o nosso Deus. E eu e você temos livre acesso a ele. Amém, irmãos? Então, na primeira página da apostila, página 12, o conceito do pecado. Vou ler mais uma vez para a gente passar para outra página. Pecado é qualquer falta de conformidade com a lei de Deus ou a transgressão dessa lei. É fazer algo, pensar ou praticar algo que está contrário à palavra de Deus. É tudo aquilo que falamos, pensamos ou praticamos e que vai de encontro à vontade de Deus revelada em sua palavra. Amém, irmãos? Vamos passar agora para a página 13, por favor. O item 2 aí, lá no início lá da página 13, diz assim, origem do pecado. Onde foi que começou a origem do pecado? No céu. O pecado teve origem no céu. Entre os anjos de Deus, quando Satanás, o querubim ungido, rebelou-se contra o Criador, sendo expulso do céu, juntamente com um terço dos anjos que o seguiram. Vamos ler, irmãos, Isaías. Depois você acompanha essa palavra, você lê a palavra de Deus, Isaías 14, do versículo 12 ao 17. Deixa eu ler para vocês. Isaías 14, do versículo 12 ao 17. Versículo 12. Como caístes do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Versículo 13. Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Versículo 14. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Versículo 15. Contudo serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo do abismo. Versículo 16. O que tiverem te contemplarão, não te filtraste de dizer-te, é este o homem que fazia estremecer a terra e tremer os reinos? Versículo 17. Que punha o mundo como um deserto e assolava as suas cidades, que a seus cativos
não deixavas ir para casa? Amém, irmãos? Então esse é o relato do início, da origem do pecado, né? O anjo querubim, ele se revolta contra Deus, ele tem pensamentos contrários à vontade de Deus, ele começa a praticar coisas contrárias à vontade de Deus, falar coisas contrárias à vontade de Deus, e gera o pecado inicialmente aonde? No céu. E Deus os destitui o anjo querubim e um terço dos anjos. Amém, irmãos? Então a revolta inicial. Por quê? Porque o Satanás, o anjo querubim do nosso Deus, né, o aferidor de medidas, ele queria ser igual a Deus, irmãos. Em sua palavra nós lemos aqui, ó, no versículo 14, ó, subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Jamais podemos pensar assim, irmãos. Nós temos um Deus, nós temos um Senhor, nós somos servos dele, servos. Nós não somos senhor de nós mesmos, amém? Nós temos um Senhor sobre nossa vida. Então, o aferidor de medidas, o Lúcifer, o anjo querubim, ele quis ser igual, semelhante ao Altíssimo. E aí foi a queda dele, né? Satanás, com o texto dos anjos, foram jogados, expulsos do céu, tá bom? Mas continuemos aqui na apostila. Em sequência tem a origem do pecado. Primeiro foi no céu e segundo agora na terra. Preste bem atenção onde começou aqui, na terra. O pecado surgiu na terra quando os nossos primeiros pais, Adão e Eva, desobedeceram a ordem dada por Deus e comeram, por instigação do diabo, do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor lá no primeiro livro da palavra de Deus, Gênesis, capítulo 2, versículo 16 e 17. Olha só o que o nosso Deus falou para o nosso pai Adão. Olha só. Versículo 16, Gênesis capítulo 2. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que delas comeres, certamente morrerás. Amém, irmãos? Então, o que acontece? Vamos fazer um resumo. Olha só. Deus, ele constituiu, ele criou todas as coisas, as plantas, os animais, o sol, a lua, água, terra, firmamento, fez tudo, fez o homem. E quando ele fez o homem, ele chega para o homem, chegou para Adão e disse: olha, Adão, daquela árvore ali, que representa o conhecimento do bem e do mal, se você comer do fruto daquela, certamente morrerás. Mas dessas outras aqui, você pode comer à vontade, mas se comer daquela, certamente morrerás. E o que foi que aconteceu, irmãos? O diabo vem e faz tentação sobre quem? Sobre a mulher, sobre Eva. Mas Adão também é culpado, porque Adão é como hoje, irmãos, nós somos sacerdotes de nossa casa. O homem é responsável pela sua família. E no final, né, quando Deus ele vem conversar com Adão, Adão joga a culpa para Eva. Mas a culpa também foi dele, porque a ele foi dito que não comereis desse fruto. E o que aconteceu? O homem comeu. Os nossos primeiros pais comeram desse fruto. Os nossos primeiros pais desobedeceram a Deus. E sobre eles vieram o pecado e a morte. Porque Deus diz assim, ó, e certamente morrereis. Essa morte, irmãos, é uma morte espiritual. Entende isso? Ó, nós estamos aqui, ó, fisicamente vivos, ok? Mas Deus lança isso sobre Adão como uma morte espiritual. É uma quebra de relacionamento entre Deus e o homem. E o que acontece com nós? Porque nem Fábio, nem você que está me assistindo, estava lá no paraíso com Adão e Eva quando eles desobedeceram a Deus. Mas só que isso, irmãos, gera em nós o pecado e a morte espiritual. Que mais na frente eu vou explicar a vocês. Que a morte espiritual, quando nós morremos fisicamente, tendo a morte espiritual, morremos eternamente. Então, sobre esse ato que Adão e Eva cometem de desobediência lá no paraíso com Deus, vem sobre nós isso.
E eu quero trazer uma palavra para vocês que está lá em Romanos, capítulo 5, para mostrar a vocês justamente isso que eu estou afirmando. Porque às vezes as pessoas não entendem e dizem assim, o que é que eu tenho a ver com a desobediência de Adão e Eva? Não foi eu não estava lá. Mas eu quero mostrar a vocês, segundo a palavra de Deus, porque é o nosso único manual de fé, a nossa fé está firmada unicamente na palavra de Deus, então eu tenho que responder a você conforme a palavra de Deus. Olha só o que aqui diz Romanos capítulo 5, preste atenção comigo, por favor, versículo 12. Escute, e depois vocês abram a palavra e meditem nesse texto. Romanos 5, versículo 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, eu e você, irmãos, quando nascemos, já nascemos o quê? Pecadores, mortos espiritualmente. Eu vou abrir outro texto a você na palavra do Senhor para mostrar isso a você. Efésios capítulo 2, a partir do versículo 1. Olha só o que aqui diz a palavra do Senhor para vocês entenderem. Olha só, eu estava lá em Gênesis. E em Gênesis, o nosso Deus disse a Adão e Eva, que representam os pais da humanidade, os nossos pais. Então Deus disse a eles, olha, de todos os frutos aqui desse paraíso, de todas as árvores, você pode comer livremente. Mas no dia que você comer do fruto daquela árvore, que representa o conhecimento do bem e do mal, certamente morrerás. Eu li para vocês agora Romanos dizendo que através de um homem só entrou o pecado no mundo. E através do pecado, a morte. E a morte atingiu todos os homens, porque todos eles pecaram. Então eu estou dizendo a você que esse ato de desobediência que trouxe a morte, que trouxe o pecado, ele atingiu a todos nós. E quando nós nascemos mortos espiritualmente, irmãos. Preste atenção nesse texto que eu vou ler para vocês. Efésios capítulo 2, a partir do versículo 1. Ele vos deu vida, ele aqui, irmãos, é o Senhor Jesus, tá bom? Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Nós estávamos o quê? Mortos em quê? Em nossos delitos e pecados. Olha só, deixa eu continuar para você ver o que o pecado fez em nós. Preste atenção, versículo 2. Efésios capítulo 2, estou lendo do versículo 1 e vou ler até o versículo 3. Olha só o versículo 2. Nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Versículo 3. Entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Paulo está falando aqui para os cristãos da igreja de Éfeso. Estava dizendo a eles, olha, anteriormente, antes de você ser tocado por Deus, antes de você ser selado, antes de você ter nascido de novo, antes de você ter confessado que Jesus é teu Senhor e Salvador, antes disso, tu era considerado filhos da ira. Antes disso, você estava morto em seus delitos e pecados. E se não fosse a ação regeneradora do Espírito Santo de Deus sobre nós, nós iríamos continuar assim, irmãos. E isso é um tema de uma outra aula que nós vamos ter, que fala sobre a salvação. Quando é que começa a salvação no homem? Interessante entender isso, né? Qual é o momento que começa a salvação no homem? Qual é o momento que Deus regenera ele? Tudo isso a gente vai explicar na próxima aula, que será o tema a salvação. Mas entendam hoje, se concentrem aqui no tema de hoje, que é o pecado. O pecado, ele trouxe a morte para nós. É por isso que precisamos do toque de Deus em nós, irmãos. Porque se Deus não toca em nós, o que acontece? Preste atenção, você que está me escutando agora e me vendo. Olha, se Deus não toca em nós para nos regenerar, a gente continua morto espiritualmente. Entenda? Morto espiritualmente. Estamos vivos fisicamente, mas morto espiritualmente. O que é morto espiritualmente? Você não consegue enxergar a Deus.
Os seus olhos não têm temor a Deus. Você não consegue olhar para a cruz de Cristo e acreditar que Jesus é teu Senhor e Salvador. Por quê? Porque você está morto espiritualmente. O pecado dos nossos primeiros pais nos atingiu em nós. E trouxe o quê? A morte. Então eu vou ler de novo Efésios só 2:1. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Todos mortos, irmãos. Então, irmãos, olhem, em suas orações, não esqueça de agradecer a Deus pelo dom da vida. A vida num sentido também, a vida e especial, a vida espiritual. Porque você que me escuta hoje, você tem a plena convicção, conforme a palavra de Deus, que você, através da sua boca, do seu pensamento e do seu coração, você só confessou que Jesus é teu Senhor e Salvador verdadeiramente porque Deus lhe fez nascer de novo. Porque senão você ia continuar morto, ia caminhar para uma morte física, e você, quando morre fisicamente, estando morto espiritualmente, acontece a morte eterna. É sofrimento eternamente, morto eternamente. E não tem como, depois que a pessoa morre fisicamente, alguém orar e pedir para Deus tenha misericórdia. Não, irmãos, tem que ser aqui na vida. É por isso que nós temos que estar em oração pelos nossos familiares, nossos amigos, pedindo a Deus, Deus, tem misericórdia. Tem misericórdia de Fábio, Senhor. Visita a casa de Fábio. Traz ele para a tua casa. Traz ele para os teus caminhos. Livra Fábio dos maus pensamentos. Nós temos que fazer isso. Oh, Deus, visita a casa da irmã Carla, da irmã Edna, da irmã Lourdes. Oh, Deus, visita todos eles, Senhor. Da irmã Dayana, de todos vocês. Visita. Fortalece eles, livram eles dos caminhos maus. Faz o avivamento neles, regenera, faz eles nascerem de novo, arranca o coração de pedra, Senhor, e coloca o coração de carne. Uma nova vida, uma nova história. É por isso que nós temos que estar orando, irmãos. E isso Deus nos pede em sua palavra, orem. Apenas orem. Amém, queridos? Então vamos continuar a apostilha, né? Na página número 13, vamos para o item 3. As consequências do pecado. Eu já falei um pouco disso, né, nesses textos, mas vamos ler de novo. Olha, quais são as consequências do pecado? O que é que o pecado trouxe na vida do homem? Vamos ler. Item 3. O pecado dos primeiros pais trouxe para eles e seus descendentes, olha só, o pecado de nossos primeiros pais. Quem são os nossos primeiros pais, irmãos? Adão e Eva. Porque Adão e Eva ali no paraíso representava toda a humanidade, que é eu e que é você. Todos os homens, todos homens, quando nós falamos, preste atenção, é o homem e a mulher, é a humanidade, ok? O pecado dos nossos primeiros pais trouxe para eles e seus descendentes a morte, conforme Deus tinha dito em Gênesis 2, 16, 17. Eu não li esse texto para vocês, irmãos. Adão, se tu comer do fruto desta árvore, que representa o conhecimento do bem e do mal, certamente o quê? Morrerás. Então a desobediência gerou a morte. A morte que é o salário do pecado. Lá em Romanos 6, 23, é um texto bastante conhecido, que a gente fala sobre o pecado, é que o salário do pecado é o quê? É a morte. Então, deixa eu dar só uma colocação. É por isso que Deus teria que mandar o seu filho, e mandou o seu filho, para morrer por nós. Porque o salário do pecado é a morte. Então, um justo, que foi Jesus Cristo, que é Jesus Cristo, amém? Deus teve que vir, nascer do ventre da Virgem Maria, nascer e se tornar um homem como nós, ter uma vida normal como nós, e ter morte na cruz para pagar os pecados de quem? O meu e o seu. Porque nem eu e nem você poderia pagar os pecados na cruz. Por quê? Porque somos pecadores. Teria que vir um justo para nos justificar. Então, irmão, quando a gente fala da justiça de Deus, é a mesma coisa de estar falando de quem? De Jesus Cristo de Nazaré.
Ele é o justo e o justificador. Então a tua salvação e a minha salvação não depende da minha justiça, irmãos. Isso é claro na palavra de Deus. Não vai depender das minhas obras, jamais, irmãos. Não vai depender do meu livre-arbítrio, jamais, irmãos. A tua salvação, a minha salvação, a salvação de todos aqueles que Deus elegeu para salvar, depende unicamente de Deus. Entendam isso, não depende de você. Você recebe um chamado para Ele. Porque se você não receber um chamado, você jamais irá a Ele. Por quê? Porque você está morto em seus delitos e pecados. E essa morte veio da onde, irmão Fábio? Veio da desobediência dos nossos primeiros pais. Entende o resumo do pecado? Então, o pecado em si é tudo aquilo que eu falo, que eu penso e que pratica, que vai contra a vontade de Deus, contra a palavra de Deus. E esse pecado está em nós, representado dentro de nós, sobre a carne do homem. A tendência do homem é o que? É pecar, porque ele já nasce pecador. Mas só que houve o agir de Deus sobre nós e que nos libertou do domínio do pecado. É por isso que hoje eu creio, eu sei que você crê também, você está hoje aí, escutando a palavra de Deus, conhecendo o Senhor em sua verdade, para o adorar em sua verdade. Você está aí porque Deus chamou você. Eu estou aqui porque Deus me chamou, porque senão eu estaria no mundão pecando. Porque o pecado para o homem ele é prazeroso, irmãos, para o homem natural. Mas quando o homem ele é regenerado por Deus, ele passa a ser um homem espiritual. Cai todas as escamas dos seus olhos. A verdade é revelada a ele. Jesus aparece como Senhor e Salvador para ele. Ele em si mesmo, ele vai para dentro de si, da sua mente, do seu coração e vê que precisa de um Senhor e de um Salvador. Amém, queridos? Como é profundo a gente entender a palavra de Deus, como é maravilhoso. Porque quanto mais a gente aprende essa palavra, a verdade, mais ela nos liberta. Amém, queridos? Voltemos aqui para a apostila, página 13. Item 3, vou ler novamente. As consequências do pecado de Adão. O pecado dos nossos primeiros pais trouxe para eles e seus descendentes a morte, conforme Deus tinha dito, lá em Gênesis 2, versículo 16 e 17. A morte, que é o salário do pecado, Romanos 6, 23, tem 3 dimensões a saber. O que é isso, irmãos? Eu vou classificar a morte em 3 dimensões, certo? Preste bem atenção. Letra A, morte espiritual. O que é isso? O que é que representa a morte espiritual? É a destituição no homem da glória de Deus. É a separação do homem de Deus desde o seu nascimento. Entende isso, irmãos? Vamos ler a palavra do Senhor em Romanos capítulo 3, versículo 23. Toda a explicação da apostila que foi elaborada pelos nossos pastores tem os textos bíblicos para mostrar a você a verdade do que está sendo dito aqui nessa apostila. Como eu expliquei a você desde o início, a nossa única verdade, o nosso manual de nossa fé é a palavra de Deus. Não pode ser outra coisa a não ser a palavra de Deus. É por isso, irmãos, se vocês observarem aqui na apostila, sempre numa afirmação, sempre num conselho, ele está entre parênteses dizendo assim, olha, vai dar uma olhada num texto tal, para ver se isso que eu estou dizendo não é verdade. Vamos ver agora. Olha só, a morte espiritual é a destituição no homem da glória de Deus. É a separação do homem de Deus desde o seu nascimento. Vamos ler? Romanos capítulo 3, 23. Vamos ver se fala realmente isso. Vamos lá, irmãos. Romanos 3, versículo 23. Pois todos pecaram e carecem do quê? Da glória de Deus. Amém? Vamos ler o 24, que a gente já falou sobre isso também, sobre a questão da justificação. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em quem? Cristo Jesus. Amém, irmãos? Então todos nós estamos destituídos da glória de Deus. Quando nós nascemos mortos espiritualmente. Então todos nós estamos destituídos da glória de Deus.
Mas só que Deus, ele tem um plano de redenção para a humanidade, para todos nós. E o seu plano começa com uma eleição, começa com a predestinação, começa com uma justificação, com a santificação, com a regeneração. Tudo isso Deus faz em nós para ajustar o homem ao relacionamento com ele. Em Efésios capítulo 1, e depois nós vamos também meditar nisso, a partir do versículo 3, diz que bendito o Deus Pai, que nos elegeu antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Efésios capítulo 1, do 3 ao 4. Olha só, ele nos elegeu para sermos santos. Então, mesmo que eu tenha nascido, e você que me escuta agora também, mortos em nossos delitos e pecados, o agir de Deus, o agir regenerador de Deus através do seu Espírito, toca em nós e nos leva para quem? Para Cristo. Porque se Deus não toca em nós através do seu Espírito e nos leva para Cristo, a gente ia continuar no caminho da perdição e da morte eterna, irmãos. Então, glorificado seja o nosso Deus por todas as coisas. Amém? Vamos lá. Então, morte espiritual, voltando para a apostila, página 13, letra A. É a destituição no homem da glória de Deus. É a separação do homem de Deus desde o seu nascimento. Letra B, morte física. O que é isso, irmãos? É a separação da parte espiritual, certo? O físico separado da parte espírito e da parte material, corpo. Então, quando acontece uma morte física nossa, pode ser uma morte por doença, por um acidente, ou questão de uma morte natural, né? Então, há uma separação, né, entre espírito, tá aqui bem dizendo aqui, corpo. Há toda essa separar, né? Não está mais ali porque aconteceu a morte física, entende? A morte eterna. Olha só o que acontece na morte eterna, e eu queria que vocês prestassem bem atenção nessa letra C, morte eterna, porque vocês vão entender o que é isso. Olha só, é a eterna separação entre o homem e Deus. É a eterna, irmãos. E quando é que isso acontece? Olha só, não tem mais como a gente fazer orações para um morto, irmãos. Nós temos que orar pelos familiares que ficaram. Porque quando o morto que eu falo agora é físico e espiritual, quando ele morre, morreu. Então nós temos que orar por quem? Para as pessoas que ficaram, as pessoas que estão assim tristes pelo falecimento do seu ente querido. Mas orar e pedir a Deus por salvação por aquele morto, não há biblicamente como fazer isso de forma alguma. Vamos ler? Morte eterna é a eterna separação entre o homem e Deus. Ela acontece quando a pessoa morre fisicamente, estando o quê? Morto espiritualmente. Vou explicar a vocês. Sabe quando é que isso acontece? É assim. Entendam. O pecado, ele trouxe a morte para o homem. Então, quando o Fábio nasceu morto espiritualmente. Por causa de quê? Do pecado. Entende isso? Então, se durante a minha vida eu não venho a ter um encontro com Deus, eu não venho a obedecer o seu chamado, não quero saber de Deus, não quero saber da palavra, não quero isso, não quero nada disso, e eu venho a morrer, eu morri o quê? Morte física junto com morte espiritual. Uma mais uma somando dá o quê? A morte eterna. A morte eterna é justamente isso, é eu morrer sem conhecer e sem confessar que Jesus Cristo de Nazaré é o meu Senhor. Preste bem atenção, esse confessar é o confessar verdadeiro, que só quem sabe é o Senhor e você, é o seu coração e a sua mente, que está abrindo a sua boca e está dizendo que Jesus Cristo é teu Senhor e Salvador. É por isso que nenhum de nós podemos julgar ninguém, irmãos. Os nossos olhos têm que ser olhos de misericórdia, de compaixão. Porque olhos de julgar, olhos de julgamento, só pertencem ao Senhor. Tá bom, queridos? Continuemos. Então, morte eterna é a eterna separação entre o homem e Deus. Ela acontece quando a pessoa morre fisicamente, estando morto espiritualmente. Isto é, separado de Deus, sem o perdão de seus pecados e sem a salvação de sua alma, que só pode ser proporcionada por nosso Senhor Jesus Cristo. Entende isso, irmãos? Então, a nossa vida eterna, ela é proporcionada pelo sacrifício na cruz feito
pelo nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Se você crê realmente neste sacrifício, irmãos, então você terá uma vida eterna. Não vai ser pelas suas obras. Não vai ser porque você é bonzinho, não. Tá bom? Não vai ser de jeito nenhum. Não vai ser porque Deus olhou em você e viu, irmão Fábio é gente boa, vou escolher ele. Não. É pela misericórdia de Deus. É um ato exclusivo de Deus. É o Deus Pai agindo, elegendo, predestinando. É o Deus Filho que vem cumprir na cruz a ordenança deixada por Deus Pai, que teria que morrer na cruz, para que o sangue dele nos regenerasse, para que o sangue dele limpasse todos os nossos pecados. E é o Deus Espírito, através da sua palavra, que quando lemos a sua palavra e cremos verdadeiramente nesta palavra, somos selados pelo Espírito Santo de Deus. E ninguém pode arrancar esse selo. Ninguém pode intentar contra o eleito de Deus. Amém, queridos? Vamos continuar? Item 4, para a gente concluir esta aula sobre o pecado. Abrangências do pecado. Olha só. O que o pecado abrangiu no ser humano. Olha só. Corrupção total da natureza humana. Então, a natureza humana, ela nasce totalmente depravada, corrupta, sem os olhos voltados para Deus. Não há temor nenhum nos olhos do homem que quando nasce e quando vai crescendo, mas ainda continua ainda o quê? Pecador. Pecador e destituído da glória de Deus, porque ele não foi regenerado ainda. A partir do momento, preste atenção aqui, irmãos, é importante isso, a partir do momento que Deus toca em você, você é regenerado. O que quer dizer, irmão Fábio, regenerado? Eu nasço de novo. Lembra aquela conversa daquele texto que teve entre Jesus e Nicodemos? Que Jesus chega para Nicodemos lá em João e diz assim, Nicodemos, é necessário nascer de novo. Então é isso que o Espírito Santo de Deus fez em você. Você está hoje aí escutando a palavra de Deus e crê na palavra de Deus, é porque o Espírito Santo de Deus fez você nascer de novo. Aí Nicodemos chega para Jesus assustado. Mas Nicodemos, como é que pode um homem grandão desse aqui, velhão já, voltar para o ventre da mãe? Aí Jesus responde, Nicodemos, não é pela carne, é pelo Espírito, é o nascer do Espírito. E só quem faz isso é o Deus Pai, é o Deus Filho, é o Deus Espírito. Não tem nada a ver comigo, com o homem, não. É Deus. Amém, queridos? Louvado e engrandecido seja o nosso Deus. Continuemos, irmãos, no item 4, página 13 da apostilha. Propagação universal. O que é isso? O pecado propagou-se em todos os seres humanos, através de Adão e Eva. Eu expliquei isso aqui, mostrei na palavra de Deus, Romanos capítulo 5, versículo 12, de que o pecado, através da desobediência de um só homem, Adão, trouxe o pecado à humanidade. E trouxe também a morte. E a todos os homens, pois todos pecaram. E todos estão destituídos da glória de Deus. Romanos capítulo 3, versículo 23. Amém, irmãos? Isso quer dizer que a raça humana é uma raça pecadora, pois o homem traz, desde quando nasce, o germe do pecado em seu coração. Então essa parte final é justamente tudo isso que nós falamos. E é importante, irmãos, que eu quero concluir agora a nossa aula, é importante a gente ter essa plena convicção de quem nós éramos antes de conhecer a Cristo. Porque quando a gente coloca isso em nossa mente, a gente vê a maravilhosa graça dele sobre nós. A gente vê o perdão dele sobre nós. A gente vê as misericórdias dele sobre nós. O amor de Cristo sobre nós nos constrange, irmãos. Mas também nos chama para ser santo e irrepreensível diante dele. Porque a salvação não é só chegar assim, eu creio em Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador, mas continua numa vida de pecado, irmãos. Destituído da glória de Deus, continua como se não tivesse nascido de novo. Realmente você não nasceu. Então o pecado nos afasta de Deus. Então se no seu coração você já sentiu esse toque, então é uma nova vida para você. Você está livre do pecado. A graça de Deus libertou você do domínio do pecado. Antes teu Senhor era o príncipe do ar. Antes o teu Senhor, com S minúsculo, era o Satanás. Hoje, o teu Senhor, o meu Senhor, se chama Jesus Cristo de Nazaré. Rei dos reis, Senhor dos senhores.
Amém, meu amado irmão? Então, que você, durante essa semana, você pegue de novo a apostilha e que você leia de novo sobre esse texto, leia as palavras de Deus que está lá na apostilha, para que você memorize isso. É importante você saber que você nasce totalmente destituído da glória de Deus. Você nasce morto espiritualmente por causa de quê? Do pecado. O que é o pecado, irmãos? O que é que eu já defini no início da aula sobre o conceito? É tudo que pensamos, falamos e praticamos que vai em desacordo com a vontade de Deus. Vai contrária à vontade de Deus. Então, se eu estou pensando, se eu estou falando, estou praticando coisas que vão em desacordo, contrária à vontade de Deus, eu tenho que fazer o que, irmãos? Tenho que me arrepender. Tenho que saber que dentro de mim está o Espírito Santo de Deus. Se você confessou que Ele é Senhor e Salvador das tuas vidas, se você já nasceu de novo, dentro de você está o Espírito Santo de Deus. Não se conforme com isso. Se quebrante, chore, suplique a Deus para tirar da sua mente, da sua vida, da sua boca, o pecado. Definitivamente. O Senhor Jesus morre ali na cruz, amados irmãos, para tirar de nós o pecado. Então nós não podemos fazer em vão esse sacrifício do Senhor Jesus, destituir isso, não. Devemos dar valor a cada gota de sangue derramada ali na cruz por nós. Amém, meu querido irmão? Eu queria que você fechasse seus olhos agora e quero fazer uma oração por você. Senhor Deus, em nome de Jesus, somos gratos a Ti por esses momentos que passamos juntos, meditando em Tua palavra. Senhor Deus, em nome de Jesus, as pessoas que me escutaram agora, que o Senhor, através do Teu Espírito, através da Tua palavra, vai penetrando na mente, no coração, e vai tirando tudo aquilo, Senhor, que não Te agrada. Sabemos que o Senhor tem todo o poder para fazer isso. Em nome de Jesus, possa ser que tenha pessoas aqui que estão me escutando, que já confessaram que Tu és o Senhor e Salvador da vida delas, mas continua naquele pecado. Não se liberta daquele pecado. Jesus, quebranta isso. Renova isso. Faça com que essa pessoa reconheça isso e se prostre diante de Ti. Senhor Jesus, eu Te peço em nome de Jesus. Possa ser que tenha pessoas aqui que nunca confessaram ainda que Jesus é o Senhor de suas vidas. Senhor Deus, vai tocando na mente, Senhor Deus, no coração de cada uma delas. Vai mostrando, Senhor Deus, que Tu és o Senhor e Salvador da vida delas. Que elas precisam de Ti. Abre os olhos, ó Deus, os olhos espirituais de cada um, Senhor Deus. Possa ser que tenha pessoas aqui que ainda estão mortas espiritualmente, conforme esses textos que nós falamos aqui. Deus, sabemos que o Senhor tem poder para arrancar o coração de pedra e colocar o coração de carne. Senhor Jesus, vai tocando nessas vidas, vai trazendo essas vidas para Ti, Senhor Deus. Em nome de Jesus, e todos dizem amém. Amém, queridos irmãos? Olha só, a nossa atividade da nossa semana vai ser você escrever Romanos capítulo 5, versículo 12. Você vai escrever num papel em branco e vai colar lá no seu cantinho especial. Preste bem atenção, não é só escrever e colar. Todos os dias você passa, olha lá para o seu cantinho especial, onde está já as 3 mensagens, né, que vocês escreveram, e vão lendo e vão colocando em suas mentes. Tá bom? Preste atenção também, para a semana, próximo sábado, teremos a aula sobre salvação. Vai ser uma bênção de Deus. Nós mostramos que somos pecadores, mas agora eu vou mostrar para vocês o plano de redenção de Deus sobre nós pecadores. O que foi que Deus fez para nos tirar da morte espiritual, da morte eterna, para nos dar uma vida eterna com Ele. Tá bom? Deus abençoe. Forte abraço.